Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um webinário da SB3, Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco a doutora Helena Caride, da Fiocruz. A doutora Helena, ela é gerente de programas de vacinas virais da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico da Biomanguinhos, Fiocruz. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, possui mestrado e doutorado em Química Biológica pela UFRJ. Iniciou sua carreira na virologia durante o seu programa de doutorado, onde estudou a variabilidade genética e a resistência aos antirretrovirais do HIV. Em 2002, ingressou como servidora da Fiocruz, na condição de tecnologista do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, a Biomanguinhos, que faz parte da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz. Doutora Helena atua no desenvolvimento de vacina recombinante para dengue, estabilidade genética de vacinas e estabelecimento de modelos animais com flavivírus. Desde 2010, doutora Helena gerencia o programa de vacinas virais da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico da Biomanguinhos, coordenando os projetos com foco no desenvolvimento de novas vacinas, melhorias de processos de vacinas comercializadas pela Biomanguinhos, novas formulações e apresentações de vacinas virais. Então, a doutora Helena é a pessoa indicada, né, para estar falando para nós aqui, né, a respeito da questão das vacinas do Covid, trazendo uma atualização, né, sobre o que está acontecendo por aí. Acho que todos estamos aí muito preocupados, ansiosos, né, interessados em conhecer melhor sobre esse tema tão contemporâneo, tão atual, né? Doutora Helena, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição de nos brindar com a sua presença, com a sua expertise, e a palavra está contigo, tá bom? Boa apresentação. Obrigada, André, obrigada pela apresentação, pelo convite, obrigada à sociedade aí por dar oportunidade para a gente falar um pouquinho desse tema tão interessante, e agradeço aí a todos que estão nos assistindo, desejo uma boa tarde aí de sexta-feira. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Bom, como a André já me apresentou, eu trabalho na Fiocruz, mais especificamente no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, e os dados que eu vou apresentar aqui são dados gerados aí por um grande grupo de trabalho, um grupo de prospecção que se iniciou aí junto com essa pandemia e que trouxe aí várias oportunidades de trabalho para Biomanguinhos aí no combate ao coronavírus. Eu gosto sempre de começar falando, exemplificando aí essa corrida mundial para uma vacina de Covid-19. Então, os primeiros casos foram relatados à OMS em 31 de dezembro de 2019, né, os primeiros casos de pneumonia em Wuhan. E graças aí ao desenvolvimento da biotecnologia, no dia 11 de janeiro já tínhamos aí a primeira sequência genética do vírus SARS-CoV-2 compartilhada nas redes, o que possibilitou aí o início de desenvolvimento de várias vacinas, né? Principalmente vacinas baseadas em biotecnologia. Tanto que no início de fevereiro aí já tínhamos 21 candidatos em estudos pré-clínicos, ou seja, em estudos em animais. E o primeiro candidato entrou em fase clínica no dia 16 de março de 2020, um candidato baseado numa tecnologia de RNA mensageiro, desenvolvido pela empresa Moderna. Em maio já tínhamos 10 candidatos em fase clínica, 125 em estudos pré-clínicos, e agora em abril já temos 112 candidatos em fase clínica de desenvolvimento de produtos e 257 projetos em fase pré-clínica, ou seja, em estudos em animais.
Como é de se esperar aí no desenvolvimento tecnológico, alguns projetos falham e já temos aí 4 abordagens que foram abandonadas por conta dos seus resultados ruins, principalmente na fase 1 de estudos em humanos. Mas temos já 6 vacinas registradas para uso emergencial ou uso limitado, ou seja, limitado aos seus países ou uma população delimitada, e temos 8 vacinas totalmente aprovadas em alguns países, né? E essas vacinas, elas foram desenvolvidas aí usando diversas tecnologias, mas a gente teve um destaque aí nessa pandemia para tecnologias que nós chamamos de inovadoras, ou seja, de terceira geração aí, tecnologias que usam muito o DNA recombinante, tecnologias, biotecnologia. Mas temos também tecnologias de primeira e segunda geração. De primeira geração aí destacamos aí os vírus inativados, né? Muitas vacinas usando essa abordagem, mas existem também abordagens usando atenuação clássica de vírus ou atenuação genética. Vacinas baseadas em proteínas, que aí no caso podem ser vacinas de subunidade, ou ainda vacinas VLPs, que são partículas que imitam o vírus e que têm subunidade da proteína spike, que é o principal antígeno aí do SARS-CoV-2 na sua superfície, e vacinas também baseadas em peptídeos. Temos também candidatos desenvolvidos aí usando tecnologias de ácidos nucleicos, e aí no caso destacamos vacinas de DNA e de RNA, e vacinas também baseadas em vetor viral. Essas tecnologias agora são tecnologias de terceira geração mais recentes. E quando eu falo mais recente, aí de 20 anos para cá, né? De vetor viral, a gente destaca aí vacinas baseadas em adenovírus, que são as vacinas que estão mais avançadas, mas temos outras plataformas de vetor viral também de desenvolvimento. E dessas vacinas, dessas tecnologias, já citadas aqui por mim, nós podemos destacar aí as vacinas que estão num desenvolvimento mais avançado. Então, em azul, já temos as vacinas em estágio clínico de desenvolvimento, em roxo, em pré-registro, em amarelo, o mostarda, e registro emergencial ou nacional, em vermelho, vacinas registradas, em verde aqui já comercializadas, e aqui vacinas que já estão desenvolvendo seus estudos de pós-marketing, né, ou de vigilância aí, pós-comercialização. Vemos que as vacinas, o maior número de desenvolvimentos aí são vacinas baseadas em ácidos nucleicos, né, com 21 vacinas já nesses estágios mais avançados, e as vacinas de vetor viral, também com 21 projetos aí em estágio mais avançado de desenvolvimento. Seguidas, então, por vacinas inativadas, vacinas baseadas em proteínas de subunidade e, por último, sintéticas, e aí peptídeos principalmente, ou VLPs. E como essas vacinas se distribuem aí pelo mundo, né? Então, vemos aí que temos essas vacinas em testes clínicos em diversas partes do mundo, e aqui a gente pode ter uma visão de como se subdividem aí o desenvolvimento dessas vacinas por tecnologia em estudos clínicos pelo mundo afora aí. E o que temos, então, de vacinas já aprovadas, né? Aprovadas em seus países. Então, começamos aqui por vacinas em bases de ácidos nucleicos, e aqui no caso RNA mensageiro. Temos a vacina Pfizer-BioNTech, que já foi aprovada em vários países, inclusive no Brasil. A vacina da Moderna, baseada também em RNA mensageiro, que foi a primeira vacina aí que eu citei aí no meu primeiro slide, que entrou em estudo clínico, também aprovada na Suíça. Vacinas baseadas na tecnologia de adenovírus, temos 2 vacinas aprovadas, a Oxford AstraZeneca em colaboração aí com a Fiocruz, já aprovada no Brasil, que usa como vetor de adenovírus um vetor de chimpanzé. A vacina da CanSino, que já foi aprovada na China, desenvolvida e já foi aprovada na China, que é baseada num adenovírus humano, o adenovírus 5.
Temos também uma vacina baseada em peptídeos, já aprovada no Turquequistão, e 3 vacinas baseadas na tecnologia de vírus inativado, são tecnologias desenvolvidas na China e aprovadas também na China, as vacinas da Sinopharm, que são 2 vacinas da Sinopharm, elas se diferenciam apenas pela cepa utilizada nesse desenvolvimento, e a Coronavac, que foi aprovada para uso emergencial no Brasil, mas totalmente aprovada na China, em colaboração com o Instituto Butantan. Já as vacinas aprovadas para uso emergencial, temos 2 vacinas aqui baseadas também na tecnologia de adenovírus, a Sputnik V, aprovada na Rússia como uso antecipado e uso emergencial em outros países, baseada em 2 adenovírus, no caso o adenovírus 26 e o adenovírus 5, são 2 adenovírus humanos, e eles usam um esquema de priming boost, fazendo a primeira dose com o adenovírus 26 e a segunda com o adenovírus 5. E a vacina da Janssen, baseada também no adenovírus 26, que preconiza apenas uma dose para sua vacinação. Temos também uma vacina baseada em subunidade, em uso emergencial aí no Uzbequistão, desenvolvida na China, e 3 vacinas baseadas também em vírus inativados, uma chamada Quasvac, também já aprovada com uso antecipado aí no Cazaquistão, a Covaxin, desenvolvida pelo Instituto Bharata Biotech, já em uso emergencial na Índia, e a Covidvax, aprovada em uso antecipado aí na Rússia, desenvolvida e aprovada por lá. E quais são os pilares aí para a gente chegar a um desenvolvimento de vacinas em curto prazo? Que isso é uma questão que várias pessoas se perguntam e até questionam como que foi possível aí desenvolver vacinas num prazo aí de 1 ano, e será que essas vacinas são seguras? E aí vamos discutir um pouquinho esse ponto agora. Eu botei aqui uma foto da Anvisa, porque eu costumo dizer que qualquer vacina aprovada pela Anvisa, a gente pode ter tranquilidade em tomar, porque a Anvisa é extremamente rigorosa nas suas análises. A gente que trabalha com vacina, e aí eu trabalho no desenvolvimento diretamente com os técnicos da Anvisa já há uns 10 anos, a gente vê o quão rigorosos eles são nessas análises, né? Então, quais são os pilares para esse desenvolvimento em curto prazo? Primeiro, a cooperação, né? Muitas instituições e empresas se uniram aí e combinaram a expertise de tecnologias, o que acelerou o desenvolvimento. Segundo, aí, o investimento financeiro, muitas oportunidades de financiamento, apoio de instituições aceleradoras, o desenvolvimento acelerado aí, fast track, que eu vou mostrar para vocês mais detalhes aí na frente, alternativas seguras para registro no caso aí de emergências, o que a gente chama de submissão continuada, onde o regulador discute com o desenvolvedor os resultados ao longo das pesquisas. E, claro, ciência e tecnologia desenvolvida ao longo de décadas, né? A gente fala em tecnologias inovadoras, inovação, mas essas tecnologias inovadoras, elas estão sendo já avaliadas e testadas para outros patógenos há mais de 20 anos. E, como são tecnologias aí de DNA recombinante e biotecnologias, elas possibilitam rápido desenvolvimento de moléculas. E aqui a gente tem alguns exemplos aí de cooperação entre empresas e instituições que têm acelerado aí o desenvolvimento. A gente vê cooperações inéditas aí como a Sanofi e a GSK, Oxford, AstraZeneca e a Fiocruz, a Sinovac e o Butantan, a Johnson Johnson, no caso a Janssen aí com o Instituto Bet de Israel, a Moderna com o NIH e a Pfizer com a BioNTech. Esses são só alguns exemplos, mas se vocês olharem na literatura, praticamente todas as vacinas foram desenvolvidas em parcerias, né? Por exemplo, e aí eu estou dando aqui o exemplo da Fiocruz, a Universidade de Oxford desenvolveu o adenovírus recombinante de chimpanzé, uma plataforma que eles já estavam em desenvolvimento para outros coronavírus.
mas a Universidade de Oxford não tinha capacidade de escalonamento dessa vacina. Então, se uniu à AstraZeneca, que tinha essa capacidade industrial e conhecimento em produção em larga escala. Já a Fiocruz, o Instituto Serum da Índia, né, que são as duas vacinas que estão sendo implementadas aqui no Brasil, através do PNI, tinham capacidade de produção nacional e conhecimento técnico para absorver essa tecnologia e estrutura física também, né? E isso possibilitou, então, a rápida incorporação dessa tecnologia aí nos seus países. Outro pilar do desenvolvimento é o investimento financeiro, claro. O desenvolvimento de uma vacina não custa barato. E o desenvolvimento de muitas delas só foi possível aí por grandes financiamentos, né? Então, a gente pode ver aqui no quadro ao lado que, por exemplo, a gente teve financiamentos vindo dos governos, financiamentos de doações aí e financiamentos privados. A Oxford AstraZeneca, por exemplo, recebeu 8,19 bilhões de libras para o desenvolvimento da sua vacina e escalonamento. Então, a gente vê que a ordem é de bilhões de libras de financiamento para que todas essas vacinas chegassem aí no mercado. Esse é um levantamento de dezembro de 2020. Possivelmente, esses valores já cresceram bastante. E eu não poderia deixar de citar aí nessa cooperação o COVAX. O COVAX é uma coalizão aí do CEP, do Gavi, do ACT Accelerators e da OMS com o objetivo de investir e fornecer 2 bilhões de doses de vacinas essas que estejam pré-qualificadas pela OMS. Essas vacinas, então, elas têm um fundo de reserva e quem se associar ao COVAX receberá igualmente aí as suas encomendas, né, de vacinas, todos os participantes, mas também priorizando aí os grupos prioritários, aí no caso eram os profissionais de saúde, os primeiros escolhidos, né, que estavam na linha de frente, mas o COVAX também tem uma reserva de doses humanitária para ir, aqui no início do COVAX eram 92 países selecionados, mas já chegaram a 100 países que já estão recebendo as primeiras doses de vacina. O Brasil aderiu ao COVAX com investimento aí de 2,5 bilhões, né, pois escolheu aí imunizar 10% da sua população com essa encomenda aí ao COVAX, e o COVAX prevê o fornecimento de 42,5 milhões de doses ao longo de 2021. O COVAX tem uma lista de vacinas ofertadas através do COVAX, vejam que a Oxford AstraZeneca está nessa lista também, e as primeiras vacinas aí que chegaram do COVAX foram justamente as fornecidas pela Oxford AstraZeneca. Mas, através do COVAX, podemos receber qualquer uma dessas vacinas. Outra questão que encurta o tempo aí do desenvolvimento de vacinas é o investimento em ciência e tecnologia nos últimos 20 anos, né? E aí a gente pode usar como exemplo também a Oxford AstraZeneca, né? Porque essas vacinas aí, essas famílias de vírus, de coronavírus, ele já vem, digamos, tentando pular de animais para pessoas nos últimos anos, e a gente pode destacar esses dois pulos, né? Primeiro por infecções causadas em 2002 pelo SARS, que a gente hoje chama de SARS-1, né? Para diferenciar do SARS-CoV-2, causando epidemias, e o MERS, que também é um outro coronavírus e que causou epidemias em 2012. Além disso, essas plataformas que a gente chama de inovadoras, elas já vêm sendo estudadas para o desenvolvimento de vacinas para esses coronavírus também ao longo desses 20 anos. E muitas delas chegaram aos estudos clínicos de fase 1. Não correram mais para o fase 2 e 3, essas vacinas, justamente porque essas epidemias, elas reduziram, diminuíram e não foi possível avançar com essas fases clínicas. Outro pilar para o desenvolvimento é o desenvolvimento que a gente chama de acelerado. E aqui é importante destacar que a gente não está pulando fases em momento nenhum. Esse desenvolvimento acelerado, ele é uma exceção para o momento de pandemia,
E ele se caracteriza por paralelismo nas suas fases, né? Então, aqui em cima, nessa parte de cima do quadro, a gente vê o que a gente chamaria de uma rota clássica aí de desenvolvimento, né? Onde a gente começa o desenvolvimento de uma vacina pelos estudos pré-clínicos, estudos em laboratórios, em animais. Depois a gente passa para o fase 1, que é uma fase de desenvolvimento clínico aí em humanos para a gente avaliar a segurança de uma vacina. Depois que essa segurança ela foi bem avaliada, se passa aí para o fase 2, aumentando aí o número de participantes. Quando essa fase termina totalmente, se passa para uma fase 3, onde você amplia muito o número de participantes que vão receber essa vacina, onde você estuda a imunogenicidade e a eficácia dessa vacina em áreas endêmicas para essa doença, e, finalmente, o registro. Em paralelo, e quando você está próximo do registro, já na fase 3, a produção em escala industrial. O que aconteceu agora para que fosse possível aí acelerar o desenvolvimento é que essas fases foram feitas em paralelo, mas sem que fossem pulada nenhuma delas. Então, fase 1, os estudos em animais iniciaram, e quando os primeiros resultados positivos foram obtidos, já se iniciou os estudos de segurança em um número pequeno de participantes, e logo, quando os primeiros resultados de segurança foram avaliados, iniciou-se então fase 2. Mas o fase 1 continua em paralelo para que essa segurança seja avaliada em mais longo prazo também. Porque é importante que essa segurança seja avaliada aí durante pelo menos 1 ano de segmento desses participantes. Muitos desenvolvedores combinaram aí, então, essas fases, fase 1 e 2, e logo em seguida dos primeiros resultados aí de fase 2, foi possível iniciar o fase 3, aí ampliando muito os participantes desses estudos. E sempre avaliando a segurança dessas vacinas ao longo de todos os estudos e em todos esses participantes, né, fazendo esse segmento. E já numa análise interina desses resultados de fase 3, onde a gente mede a eficácia da vacina, foi possível, então, obter um registro provisório dessa vacina, o que a gente chama de um registro emergencial em muitos países. A partir do momento que você ganha dados mais completos desses estudos, aí é possível o registro completo dessa vacina, que é o que a gente chama de registro definitivo. Além disso, muitos desses desenvolvedores já iniciaram suas produções industriais logo no início das suas fases clínicas, de maneira que esse escalonamento fosse acelerado. E muitas das parcerias foram feitas nesse sentido, para aumentar a capacidade de produção mundial dessas vacinas. Além disso, as agências regulatórias tiveram um papel muito crítico na avaliação dessas vacinas, trazendo alternativas seguras para o registro no caso de emergência, né? Elas possibilitaram o que a gente chama de uma submissão continuada, uma submissão contínua. À medida que os resultados iam sendo analisados pelo desenvolvedor, eles já eram submetidos às agências, as agências já analisavam esses dados e já davam feedback ao desenvolvedor sobre quais controles ou quais testes seriam necessários fazer ao longo do desenvolvimento e até relativo a aquela fase que estava sendo apresentada, para que esse registro também pudesse ser acelerado. Numa rota tradicional de registro, a agência regulatória ela recebe o pacote completo, né, de todas as fases de desenvolvimento. Ela demora, às vezes, até 1 ano para conseguir analisar a quantidade de dados enviados à agência. Além disso, as agências estão trabalhando todas 24 horas, né? Não só as fábricas, mas as agências também. E quais são os 3 caminhos aí, então, para um registro no Brasil, na Anvisa, de vacinas?
Então, o primeiro, que é uma dúvida que muitas pessoas têm também. O primeiro caminho é o registro emergencial, onde a Anvisa analisa aí os estudos que ainda estão em andamento, e aí ela faz um registro temporário dessa vacina, com o segmento dos resultados, principalmente de segurança. E no Brasil nós temos duas vacinas nesse status de registro, que são a Sinovac, em parceria com o Butantan, e a Janssen, que recebeu aí o registro emergencial no Brasil, agora no início de abril. Mas temos também a rota de registro definitivo, onde a Anvisa analisa aí os estudos completos e proporciona aí a indicação e aplicação dessa vacina de uso amplo, já autoriza a comercialização, e as vacinas que nós temos já com registro completo no Brasil são a Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, e a Pfizer e BioNTech. Mas temos também uma terceira rota de registro no Brasil, que são as vacinas vindas através do COVAX Facility, que são vacinas já pré-qualificadas pela OMS, então já foram analisadas pela agência, e elas são então disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunização diretamente. E vale destacar que essa análise feita pela OMS inclui técnicos da Anvisa, o que dá segurança aí para a implementação dessa vacina no Brasil. E qual a diferença aí da análise, né, do registro emergencial e do registro definitivo? Então, como eu falei, é uma análise do uso emergencial, né? O registro emergencial é uma análise interina da qualidade, eficácia e segurança da vacina. Esse é um importante destaque, que a agência, todas as agências regulatórias, elas avaliam o risco-benefício da aplicação dessa vacina na população, então o benefício tem que superar em muito o risco da implementação dessa vacina. Então, isso é feita, então, uma análise interina de dados. Os dados permanecem sob uma análise durante toda a imunização pela agência. O prazo é pré-estabelecido, ou seja, esse registro emergencial não pode ser para a vida toda, ele pode durar um certo tempo, que isso é acordado entre o desenvolvedor e a agência. O uso é restrito a um público-alvo determinado pelo desenvolvedor e aprovado pela agência, então, por exemplo, adultos numa certa faixa etária, sem comorbidades, por exemplo, e apenas para o uso no Sistema Único de Saúde através do SUS. Não pode ser comercializada na rede privada. Já um registro de uso definitivo é feito após uma análise completa dos dados de qualidade, eficácia e segurança. Também são feitas avaliações das instalações fabris, ou seja, é feita uma inspeção, uma auditoria pela Anvisa nas fábricas que produzem essas vacinas, para emitir o que a gente chama de certificados de boas práticas de fabricação, o CBPF. Essa vacina, então, ela pode ser usada para o público-alvo amplo já, e tanto na rede pública como na rede privada. A Agência Nacional, a Anvisa, também abriu a possibilidade de que vacinas fossem registradas apresentando dados clínicos executados em estudos fora do Brasil. Anteriormente, essa decisão era uma obrigação de todo desenvolvedor testar a vacina no Brasil, justamente porque a gente tem características étnicas diferentes nos diferentes países, e é importante a gente avaliar se essas características podem ter um efeito na eficácia e na segurança de qualquer vacina. Mas aí, para abrir a possibilidade de que mais vacinas pudessem entrar rapidamente no Brasil, a Anvisa se propôs a analisar os estudos de fase 3 desenvolvidos em outros países para o registro no Brasil também. Quem tiver mais curiosidade para avaliar o andamento de todas as análises feitas pela Anvisa, pode usar esse link aqui para essa análise. A Anvisa, ela coloca na sua página todos os documentos que foram apresentados pelos desenvolvedores, qual o status de análise dessa documentação, e se houver alguma pendência, ela vai colocar aqui no lado quais são as pendências encontradas em relação a cada um dos documentos. Isso está tudo público
para quem quiser avaliar para todas as vacinas que foram submetidas à análise à Anvisa. Agora vamos falar um pouquinho de eficácia das vacinas que estão em desenvolvimento. Quais são as eficácias avaliadas aí nos estudos clínicos de fase 3? Então a gente vê aqui nesse quadro as principais vacinas, as vacinas que estão mais à frente e que estão desenvolvidas, e seus percentuais de eficácias e o intervalo de confiança dessa análise de eficácia é representado aqui por essa barra. Vemos que quanto maior o intervalo de confiança, menor é a segurança sobre o resultado de eficácia dessas vacinas. Isso se deve muito porque cada um dos desenvolvedores estabeleceu critérios diferentes para seus cálculos de eficácia. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de comparação, mas em muitos momentos é difícil a gente sustentar esse tipo de comparação, porque cada desenvolvedor estabeleceu seu próprio critério. Por exemplo, o que cada desenvolvedor estabeleceu como critério para dizer se sua vacina era eficaz? Era ter um PCR positivo, se o paciente, o voluntário, tinha um PCR positivo para SARS-CoV-2, ou se ele apresentava sintomas, não só o PCR positivo. Cada um dos desenvolvedores teve seu critério definido e muitos deles diferentes, o que pode puxar para cima ou para baixo esse resultado de eficácia. Mas vemos aí que as vacinas da Pfizer, da Moderna e Sputnik têm um percentual de eficácia em torno aí de 94%, 95%, 96%. A Novavax é uma vacina baseada em subunidade, tem um percentual de eficácia em torno de 90%, mas quando a Novavax testou aí a sua vacina na África do Sul, o percentual de eficácia caiu bastante, até por conta da circulação da variante africana, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. A Oxford AstraZeneca, com intervalo aí de 12 semanas, chegou a um nível de eficácia aí a 86%, com intervalos menores a eficácia cai bastante, em torno de 64%. A Janssen, né, a Johnson & Johnson, com um grau de eficácia em torno de 76%, e a Sinovac, com o mínimo preconizado aí pela OMS, em torno de 50%. E uma das grandes perguntas para quem desenvolve vacinas é: temos correlatos de proteção? Se eu fizer um teste hoje, eu sei se eu estou protegido ou não depois de tomar a vacina? Qual é o título de anticorpos que eu preciso ter para dizer se eu estou protegido ou não? Então, ainda não temos essa resposta, mas temos artigos já interessantes analisando esses dados. Nesse artigo, os dados tanto de anticorpos neutralizantes como os de IgG para a proteína spike foram normalizados pelos dados aí apresentados nos artigos dos soros convalescentes, que todos os desenvolvedores usaram aí como parâmetro para comparação dos títulos de anticorpos neutralizantes e de IgG, comparados com a eficácia da vacina. Vemos que quanto maior o título de anticorpo neutralizante e quanto maior o título de IgG, maior o grau de eficácia. Vemos quase que uma correlação linear entre títulos de anticorpos neutralizantes e eficácia. Claro, não podemos esquecer aí que temos outras vias da resposta imune, como vias de resposta de células citotóxicas, né, as famosas células T, aí, que todo mundo já ouviu falar, que também estão sendo estudadas, mas não podem ser avaliadas amplamente para todos, né? E que tem um papel fundamental aí na eficácia da vacina. Mas eficácia não é efetividade, né? Isso é importante a gente dizer. Efetividade é o impacto real da vacina numa população. Em outras palavras, ela mede o quanto a vacina consegue reduzir o número de casos da doença na vida real. E a gente ainda não sabe os resultados de efetividade das vacinas de Covid-19, porque elas começaram a ser implementadas aí no mundo agora, né? Em várias partes do mundo. O que pode acontecer aí nos estudos de eficácia é que as pessoas que foram usadas para testar a vacina na fase 3 não representem a forma ideal, né, da população.
muitas das vacinas foram testadas, por exemplo, em profissionais de saúde, que estão aí à frente, lidando diretamente com pacientes positivos para a Covid-19. Isso não acontece na vida real, né? Então, pode ser que a gente tenha uma efetividade maior de uma vacina que não teve uma eficácia tão boa e vice-versa. Então, isso a gente ainda vai ter que estudar, estudos de efetividade estão acontecendo, e em breve teremos alguns resultados, mas já temos alguns indícios aí, e a gente pode destacar Israel. Israel já conseguiu vacinar aí praticamente 70% da sua população, né, e já tem discutido aí uma efetividade aí de 70%, 80% da vacina da Pfizer que foi implementada em Israel. Aqui nesse gráfico a gente pode ver as barras em azul representam países que fizeram fechamentos aí, lockdowns, redução da circulação das pessoas para reduzir a circulação do vírus, e o número de casos aumentando ou diminuindo de acordo com esse fechamento. E países que abriram aí a circulação das pessoas, e aqui a gente destaca o Chile, onde a gente tem casos, número de casos de coronavírus, de Covid-19 subindo, e Israel, apesar de ter aberto a circulação das pessoas quase voltando aí a uma normalidade, tem seus índices de casos de Covid-19 caindo bastante. Então, isso já é o primeiro indício da efetividade da vacina e talvez aí o alcance de uma imunidade de rebanho nesse país. E aqui a gente pode ver resultados de implementação de todas as vacinas aí que já foram aprovadas. Então, aqui em azul a gente destaca as vacinas baseadas em RNA mensageiro, a Pfizer e a Moderna, né, onde a gente tem 90 países já usando essas vacinas, a Moderna 42 países usando essas vacinas, seguida aqui pela Oxford AstraZeneca, já temos 135 países usando essa vacina, 29 países usando a vacina Sputnik, 10 usando a vacina da Janssen, 34 as vacinas da Sinopharm e 24 aqui usando a Coronavac da Sinovac, entre elas o Brasil. E no Brasil, graças aí ao Instituto Butantan e à Fiocruz, já desde o início de janeiro implementamos a vacinação no Brasil, na população, e esse daqui é um painel do dia 28/4, onde já temos aí 40 milhões de doses aplicadas, doses já aplicadas e 57 milhões de doses já distribuídas. 21% dessas vacinas, dessas doses aplicadas são representadas pela Oxford AstraZeneca e 78,7% aí pela Coronavac. Mas ainda temos um percentual da população ainda pequeno, né? Se a gente pensar em percentual, 14,6% apenas receberam aí a primeira dose. Então a gente precisa acelerar bastante a implementação das vacinas e aumentando aí a produção, tanto no Butantan quanto na Fiocruz, a gente vai conseguir acelerar isso o mais rápido possível, que o Programa Nacional de Imunizações tenha uma boa infraestrutura, né? Já para outras vacinas. E aí agora eu queria falar um pouquinho para vocês das ações aí da Fiocruz em relação à atuação no combate da pandemia, focado, lógico, para vacinas, né? Então a Fiocruz sempre busca aí conquistas em saúde pública, conhecimento técnico, base tecnológica, aí tentando soluções antecipadas e sempre coordenado com o Ministério da Saúde, já que somos uma autarquia do Ministério da Saúde, tanto para vacinas como para diagnóstico e tratamento da Covid-19, né? Então, quais foram as ações da Fiocruz imediatamente? Então, assim que começou a pandemia, a Fiocruz implementou um grupo de prospecção que começou a estudar alternativas de curto, médio e longo prazo, né? Alternativas de curto prazo aí focando em transferências de tecnologias de vacinas candidatas mais avançadas, de forma que a gente pudesse promover um acesso rápido aí à vacina para a população brasileira.
né? Fizemos aí discussões com muitas empresas, muitas reuniões com essas empresas e o Ministério da Saúde, vários acordos de confidencialidade assinados, e estudamos diversas plataformas tecnológicas, né? De todas elas, tanto proteínas recombinantes, peptídeos, vacinas inativadas, ácidos nucleicos e vetor viral. Mas o nosso foco sempre foi uma transferência de tecnologia completa para o Brasil, né? Então, a partir de toda essa prospecção e discussões, tivemos como resultado aí o acordo de encomenda tecnológica com a Oxford AstraZeneca, onde discutimos aí o escalonamento e a produção aí a partir de uma IFA, né, do recebimento do ingrediente farmacêutico ativo de 100,4 milhões de doses, mas também a transferência de tecnologia completa dessa vacina. Além disso, a partir dessas discussões, temos várias iniciativas internas de desenvolvimento e projetos de co-desenvolvimento, que são soluções de médio e longo prazo. E quais foram os fatores críticos de decisão aí pela Oxford AstraZeneca? Primeiro, uma plataforma de produção que a gente pudesse incorporar a tecnologia na Fiocruz. Então, uma plataforma de produção já existente em Biomanguinhos, que não dependesse de a gente construir novas áreas e que a gente pudesse transferir diretamente a tecnologia para essa área, gerando aí uma autossuficiência na produção, né? E também uma plataforma tecnológica que fosse substanciada, né, que tivesse resultados que nos dessem segurança da transferência tecnológica e pela decisão dessa vacina. E aí, estudando as plataformas tecnológicas voltadas para o desenvolvimento de vacinas baseadas em adenovírus, vemos aí que temos muitos artigos científicos, como eu falei para vocês, são plataformas já estudadas há muitos anos. Essa plataforma já foi usada para desenvolver uma vacina para MERS, mas existem também registros de vacinas desenvolvidas pelo Instituto Gamaleya também para MERS. Biofármacos desenvolvidas usando a plataforma de adenovírus aí já implementadas há muitos anos para alguns tipos de carcinoma, além de 2 vacinas para ebola, desenvolvidas tanto na China como para uso na República Democrática do Congo, em Ruanda. Na época em que a gente fez a tomada de decisão, o que a gente tinha aí de resultados em relação à plataforma desenvolvida pela Oxford em parceria com a AstraZeneca, que, como eu falei, a gente já tinha uma vacina desenvolvida para MERS, que chegou a estudos clínicos de fase 1. Nesses estudos clínicos, essa vacina induziu respostas de células T e respostas de anticorpos neutralizantes que foram medidos até 1 ano de seguimento desses voluntários. Essas vacinas também mostraram bons resultados em estudos pré-clínicos em macacos rezos, com redução aí das cargas virais após um desafio com vírus selvagem. E essa plataforma vetorizada também já foi usada para o desenvolvimento de outras vacinas que chegaram a estudos pré-clínicos e clínicos. E, além disso, tínhamos os primeiros resultados de estudos clínicos de fase 1-2. Esses resultados de estudos clínicos de fase 1-2 foram obtidos aí em um grupo de 1.067 pessoas, onde 533 receberam uma dose e um grupo menor recebeu 2 doses da vacina para Covid-19. Esse grupo que recebeu uma dose aí, 91% dos voluntários desenvolveram anticorpos para, no caso, a proteína spike, né, do SARS-CoV-2, e 37% desses anticorpos eram neutralizantes. Com a dose de reforço, e esse foi o ponto de tomada de decisão, 100% dos voluntários desenvolveram anticorpos neutralizantes. Com essa prospecção e esse acordo, nós garantimos aí, como eu falei, 100,4 milhões de doses de IFA, mas temos uma capacidade de processamento final de 40 milhões de doses por mês. E estamos já fazendo a incorporação da tecnologia
para que agora, no próximo semestre de 2021, tenhamos autossuficiência de produção dessa vacina, sem depender aí de importação de IFA. Aqui algumas fotos de alguns momentos aí da nossa parceria. Esse daqui foi a inspeção feita na fábrica da IFA, né, na fábrica da IFA em Wuxi, na China, onde é fabricada a IFA da Oxford AstraZeneca. Essa auditoria, essa inspeção foi feita pela Anvisa e acompanhada por técnicos, tanto da qualidade como da produção de biomanguinhos. E esse é um outro marco onde recebemos as 2 milhões de doses vindas da Índia, da Covaxin, e conseguimos aí iniciar a imunização no Brasil em janeiro de 2021. Hoje já temos aí 20 milhões de doses entregues, sendo 16 milhões de doses de produção nacional e 4 milhões importadas da Índia. E o futuro, né, em relação às vacinas, que eu acho que também é uma pergunta aí que fica no ar. Então, para começar a falar do futuro, eu acho importante a gente falar aí das variantes, né? Vírus de RNA, eles têm a tendência de evoluir, e já detectamos aí variantes que a gente chama de variantes de preocupação, apelidadas aí como VOX. Essas variantes de preocupação, elas têm uma evidência de impacto em diagnóstico, tratamento e vacinas, pois elas interferem muitas vezes nos testes diagnósticos. Então os testes diagnósticos eles têm que evoluir, têm que ser modificados para que essas variantes elas sejam identificadas pelos testes, né? Existe uma evidência de resistência substancialmente aumentada aí para algumas terapias, redução significativa aí da neutralização por anticorpos gerados aí durante a infecção ou a vacinação, né? E aí a gente tem que discutir nesse ponto possibilidade de reinfecção por essas variantes, evidências de redução de proteção induzida das vacinas contra as doenças graves, maior transmissibilidade e evidência aí também do aumento da gravidade da doença. Então, nesse próximo quadro aqui, a gente vê um resumo das principais VOX, né, das principais variantes de preocupação. A primeira variante foi detectada aqui no Reino Unido, com uma transmissão aumentada aí em torno de 50%. Potencialmente, aumentou também a gravidade, né, com base aí em hospitalizações e taxa de letalidade. Mas para essa variante a gente não vê nenhum impacto na susceptibilidade de tratamentos de anticorpos monoclonais e que já estão usados aí como tratamentos para COVID grave, e também um mínimo de neutralização aí, impacto mínimo na neutralização de soros convalescentes e pós-vacinação. Já a variante P1, que é a variante que circula aqui no Brasil e foi detectada inicialmente no Japão, de alguns turistas que levaram essa cepa para lá, houve uma redução significativa aí na susceptibilidade de tratamentos com monoclonais e uma redução na neutralização de soros convalescentes e pós-vacinação. E a variante aí de maior preocupação é a variante da África do Sul, que tem uma transmissão aumentada aí de 50%, uma redução significativa na susceptibilidade a tratamentos, né? E uma neutralização bastante reduzida aí de soroconvalescentes e pós-vacinação, e alguns resultados, como eu mostrei lá naqueles dados de eficácia, de redução de eficácia da vacina, e aí são dados clínicos mesmo, né? De redução de eficácia. E temos novas variantes, aí a variante chamada, 2 variantes na Califórnia, que ainda estão sendo estudadas, mas que também já apresentam aí uma redução reduzida na neutralização desses soros convalescentes e pós-vacinação. E por que isso acontece, né? Então é importante a gente falar que o SARS-CoV-2 é um vírus baseado em RNA, é uma fita de RNA simples, né? E todos os vírus RNA, normalmente eles cometem, durante a sua replicação dentro da célula, em torno de um erro a cada 10.000 ou 1 milhão de bases copiadas por célula infectada.
Isso acontece, a maioria desses erros, eles geram vírus não viáveis, que são deletérios, e muitos desses vírus não vão para frente, não expandem. Mas muitos deles trazem uma vantagem seletiva e por isso são selecionados e vão infectar novas células e possivelmente novos hospedeiros, né? Mas a gente tem uma boa notícia aí, que o SARS-CoV-2 é um dos poucos vírus que tem uma capacidade de revisão do seu genoma, o que reduz aí em 10 vezes a taxa de mutação. No entanto, a gente vê mundialmente já quase 1.000 variantes detectadas do SARS-CoV-2, tá? As variantes de preocupação, como eu já falei, são aquelas que eu apresentei anteriormente, e entre 60 e 100 variantes que circulam no Brasil. Isso daqui são dados da Fiocruz, né, do nosso estudo de genomas circulantes, da plataforma genômica da Fiocruz, que estuda os genomas circulantes, e a gente pode ver aqui o número de linhagens detectadas no Brasil, e, obviamente, o número de linhagens detectadas no Brasil está diretamente relacionado com a circulação do vírus nas grandes cidades. Então, em locais onde a gente vê uma maior circulação, a gente vê aí um maior número de linhagens detectadas. Por isso que é muito importante a gente tentar reduzir ao máximo a circulação do vírus, porque quanto mais ele circular, quanto maior for a taxa de infecção desses vírus, maior a possibilidade da gente gerar variantes, e variantes aí que têm uma vantagem em relação à transmissão e resistência aí a anticorpos neutralizantes. Então, por isso que eu destaquei aqui, é muito importante a gente manter as medidas não farmacológicas. Em relação à eficácia das vacinas, eu já falei um pouco no quadro anterior, aqui é um resumo aí da variante do Reino Unido, a variante africana e a variante brasileira, a P1, onde a gente vê de uma forma mais didática o impacto na eficácia das vacinas dessas variantes. Vemos que a variante africana é a mais preocupante, e a boa notícia aí que a vacina da Oxford tem a mesma eficácia para P1, né? Agora, outra boa notícia que a gente não pode perder de vista é que uma investigação aí preliminar das respostas de células T contra essas variantes mostra que essa resposta de célula T ela continua preservada contra essas variantes, e a resposta células T citotóxica é uma resposta importante do nosso sistema imune. E o que fica aí de perguntas e desafios aí para o futuro, né? O tempo de proteção é induzido após vacinação. Qual vai ser a duração da imunidade? Eu vou precisar me vacinar todo ano? Eu vou precisar de dose de reforço? Isso são perguntas que ainda estão em abertas, né? Essas vacinas aí, mais vacinas estão sendo lançadas. Eu mostrei aí que temos 112 em estudos clínicos. Então, como é que a gente vai fazer esses ensaios controlados por placebo, né? Porque até agora a gente vacinava uma parte das pessoas no estudo com a vacina e comparava com as pessoas vacinadas com placebo. Agora, com vacinas registradas, possivelmente a gente vai ter que partir para ensaios de não inferioridade e comparação entre as vacinas, né? A taxa de infecção pelo SARS-CoV-2 vai mudar de alguma forma? Vai ser reduzida com a introdução aí das vacinas? Ou o coronavírus, o SARS-CoV-2, passará a ser sazonal aí como gripe e dengue? Essas novas variantes vão trazer a necessidade de atualização das vacinas, vão ter que ter vacinas combinadas para várias, sorotipos de SARS-CoV. Os correlatos de proteção, como eu falei para vocês, ainda estão em abertos, e em quanto tempo a gente vai conseguir aí a sonhada proteção de rebanho. E o que a gente tem aí de lacunas ainda no desenvolvimento dessas vacinas? Os dados de segurança e eficácia em crianças e adolescentes, que ainda não foram avaliados, né, nesses grupos, segurança em gestantes, com a administração com outras vacinas, eu posso tomar a vacina para Covid e a vacina de gripe ao mesmo tempo? Isso ainda não foi estudado. Temos que otimizar essas formulações aí para trazer mais estabilidade, principalmente para vacinas baseadas em RNA mensageiro. Otimizar aí a duração da proteção.
né? Melhorar aí a eficácia das vacinas. Novas apresentações possíveis, né, e vias de vacinação, podemos usar a via aí intranasal? Será que a gente vai ter uma imunidade mucosa, essa imunidade mucosa vai ser mais importante aí para a proteção? Melhorar a amplitude e a proteção contra essas novas variantes, estudar os eventos adversos raros, que são só possíveis de serem estudados ampliando o uso dessas vacinas, e a questão da intercambiabilidade, que é um ponto que agora está bem crítico, já que a gente tem várias vacinas sendo implementadas no Brasil. Então, eu posso aí usar uma vacina, posso tomar a vacina da Oxford AstraZeneca e depois tomar a vacina, a Coronavac? Ou ao contrário? Ou eu posso tomar a Coronavac e depois a Pfizer? Isso são perguntas que ainda estão em aberto, mas elas são importantes de serem respondidas, já que a gente tem aí cronogramas de entregas diferentes e muitas vezes a gente precisa abrir mão aí dessa intercambiabilidade para a gente completar o esquema de vacinação, né? Seria importante a gente estudar isso. A gente viu aí na mídia recentemente que em torno aí de 16 mil pessoas pode ser que tenham tomado doses trocadas do fabricante. Não vejo nenhum impacto na segurança disso, mas pode ter um impacto assim na eficácia das vacinas e na soroconversão desses pacientes. Então é importante que a gente estude isso. Já existem alguns estudos em andamentos, um estudo aí conduzido pela Universidade de Oxford, testando a vacina Oxford AstraZeneca em combinação com a vacina da Pfizer e BioNTech, em diversos grupos e diferentes combinações, mas esses resultados ainda estão por vir. E temos também um outro estudo baseado aí no uso da vacina da Oxford AstraZeneca em combinação com a vacina Sputnik V. A vacina da Sputnik V, como eu falei, ela usa um outro tipo de adenovírus, diferente do adenovírus de chimpanzé, usado aí pela Oxford AstraZeneca, e pode ser que a gente, usando adenovírus diferente, a gente alcance aí o que a gente chama de priming boost, onde a gente tem uma resposta do sistema imune, que ela é bastante aumentada quando a gente faz a dose de uma vacina apresentada de uma outra forma, né? Por isso é muito interessante a gente estudar esses casos de vacinas que foram aplicadas usando vacinas diferentes na população, porque pode ser que a gente tenha um incremento de resposta. Então era isso que eu queria apresentar e discutir com vocês hoje. Aqui eu deixo meu e-mail e os contatos de Biomanguinhos. É importante ressaltar que a gente tem um saque que atende não só pelo telefone, mas também por e-mail, e pode tirar dúvidas da população em relação à vacinação e em relação, principalmente, às vacinas Oxford AstraZeneca em colaboração com a Fiocruz. Obrigada. E fico aberta aí para perguntas. Doutora Helena, muito obrigado pela brilhante apresentação, muito clara, muito didática, né? E com certeza abordando os principais pontos aí, né, que são relevantes nessa temática. Nós temos aqui várias perguntas no nosso chat, eu vou começar a trazer algumas delas aqui, começando aqui pela pergunta do Silvio Vale. Como analisa a divergência entre o parecer da CTN-Bio de aprovação e a da Anvisa, condicionando a aprovação à complementação de informações, no caso aí da Sputnik V, né? Em especial a questão da replicação viral. Obrigada pela pergunta, Silvio. Eu sabia que essa matéria ia cair hoje na prova, porque é o ponto mais quente aí de discussão que está na mídia em relação à vacina da Sputnik. Eu não vi o laudo de avaliação da CTN-Bio, mas a CTN-Bio ela tem muito foco de avaliação nas construções feitas relacionadas aos organismos geneticamente modificados que estão sendo usados na vacina. Então, como é uma vacina baseada em adenovírus recombinante, aí para inserção da proteína spike, é obrigatória a avaliação da CTN-Bio para importação de qualquer material para o Brasil.
eu não vi essa avaliação, mas eu vi algumas avaliações aí da Anvisa. A Anvisa postou um vídeo aí sobre a avaliação dela, e existe também uma apresentação bem extensa, e o que a Anvisa pontuou foram vários documentos que o Instituto Gamaleya ainda não apresentou para o registro da vacina, e aí é importante a gente dizer que a Anvisa avalia as vacinas do ponto de vista de segurança clínica, e não aí de biossegurança em relação à construção. Então, a avaliação da Anvisa é uma avaliação bastante extensa, onde ela vê como o produto foi fabricado, quais são os controles de qualidade que foram implementados pelo desenvolvedor para controlar esse produto, se ele tinha contaminantes, se não tinha contaminantes, qual é a segurança desses contaminantes para o vacinado. A Anvisa também analisa todos os dados dos estudos clínicos, fase 1, 2 e 3, e dos estudos pré-clínicos, dos estudos de toxicidade em animais. E pelo que eu vi na apresentação da Anvisa, faltaram alguns documentos a serem apresentados. E dos maiores questionamentos da agência é em relação à geração de vírus viáveis durante a produção da vacina. Esse adenovírus que é usado na produção da vacina da Gamaleya, que é a mesma tecnologia usada pela Janssen, só muda aí o adenovírus, né? Ela é uma vacina baseada em um adenovírus não replicativo, ou seja, esse vírus ele foi engenheirado para que ele só consiga replicar durante o processo de produção. Depois que você isola o vírus da célula, ele não pode mais se replicar na pessoa que tomou a vacina. Ele entra na célula, a célula reconhece aquilo como um adenovírus, reconhece o seu DNA, transcreve aquilo em RNA e produz proteína spike, mas aquele adenovírus ele não pode se replicar na pessoa. E pelo que eu vi, o Instituto Gamaleya não apresentou os dados que mostram a segurança e a presença de vírus replicativo na sua vacina. Então, o que a Anvisa está principalmente questionando, qual seria a segurança dessa vacina, já que ela apresenta, na sua formulação, um mínimo de vírus, de adenovírus replicativo. Então, esse é um dos principais questionamentos. Perfeito, doutora Helena. Você também acabou de responder uma pergunta que a Paula Esquiavo havia feito aqui no chat também sobre essa questão da replicação dos adenovírus no organismo humano, né? Eu vou trazer agora aqui uma pergunta do Adriano Campos. Existe alguma parceria com outras instituições para o desenvolvimento de uma vacina nacional com a participação efetiva da Biomanguinhos? E aí eu emendo uma outra pergunta, né? A gente tem aí vários estudos, né, de uma vacina nacional, né, sendo desenvolvidos por diferentes instituições de pesquisa no Brasil, e a pergunta é se você saberia dizer de algum deles que está mais avançado, que a gente teria um pouco mais de esperança, né, no caso de ter uma vacina com tecnologia 100% nacional. Então, Biomanguinhos tem aí alguns estudos, tem, na verdade, três desenvolvimentos, uma vacina baseada em subunidade, aí usando a subunidade da proteína spike e da proteína N também. Existe um outro desenvolvimento de uma vacina baseada em peptídeo sintética, usando também nanopartículas, encapsulando esses peptídeos, e uma colaboração com uma empresa que também tem uma vacina baseada em peptídeos, de HLAs aí específicos, que também estão, e essas vacinas elas estão todas em fase de estudos pré-clínicos. A gente ainda não tem os resultados dos estudos pré-clínicos dessa vacina, porque eles ainda estão em andamento. Em relação a outros desenvolvimentos, recentemente eu participei aí de uma discussão, temos vacinas sendo desenvolvidas em diversas partes do país, aí na Fiocruz de Minas Gerais, também vacinas baseadas aí em
vírus recombinantes, temos vacinas sendo desenvolvidas aí na base de DNA recombinante, temos vários desenvolvimentos nacionais. O que eu sei que está mais avançado é a vacina baseada em DNA. Pelo que eu ouvi na palestra, ela já está indo para produção do seu primeiro lote clínico para iniciar os estudos clínicos de fase 1. Muito bom. Silvio Vale traz uma outra questão aqui sobre essas reações adversas, né, que têm sido aí bastante polemizadas também, né, a questão aí das tromboses, enfim, nas vacinas de plataforma de vetor viral. Então, esses dados, essas reações adversas de eventos de trombose, elas foram relatadas tanto nas vacinas aplicadas aí pela Oxford AstraZeneca e pela Janssen. Foram detectados aí pouquíssimos casos, quando a gente compara com o grande número de pessoas já vacinadas com essas vacinas. Então, pelo visto, são eventos raríssimos, e como são raríssimos, são de difícil estudo, né? Porque são poucos casos, e para a gente conseguir comparar e fazer a ligação, né, da causalidade que a gente chama entre o evento adverso e a aplicação da vacina, é bem difícil, já que eles são bastante raros e estão ainda em estudos. Ainda não se sabe se existe alguma propensão específica das pessoas que desenvolveram esse evento adverso, se pode estar relacionado com alguma propensão genética. Isso ainda vai ter que ser estudado, mas está sendo estudado aí por ambos os desenvolvedores para que a gente consiga identificar rapidamente a causa desses eventos adversos relacionados aí com a vacinação de adenovírus. Perfeito. Tem uma outra questão aqui que o Silvio faz, né? O Silvio sempre muito participativo aqui, né, Silvio? Obrigado aí pelas suas sempre preciosas contribuições ao debate, né? A Paula Schiavo já tinha trazido aqui uma questão, né, sobre o investimento privado, né, no desenvolvimento de vacinas, né, como é que isso, a perspectiva disso para o futuro, e aí o Silvio traz também essa questão da quebra de patentes, né? Então, como é que você enxerga esse cenário aí da participação da iniciativa privada no desenvolvimento das vacinas? Bom, eu não sou especialista na área de patentes, eu acho que tem pessoas melhores aí para falar sobre esse assunto. Eu não sei se a quebra de patentes vai contribuir muito aí para o desenvolvimento rápido e a implementação de vacinas no mundo. O que eu posso dizer é que a maioria dos acordos, eles estão baseados em royalties, né? Quem desenvolve acaba ganhando royalties nas vendas dessas patentes, dessas tecnologias, digamos, para os seus parceiros, né? E que, no caso aí eu posso falar só da Fiocruz, o acordo foi para ter um retorno mínimo aí para que o próprio desenvolvedor pudesse ter um retorno do seu financiamento, do seu investimento no desenvolvimento da vacina. Né? Isso que eu posso falar um pouco sobre isso. Leire, para a gente concluir aqui a nossa conversa, né, como é que você enxerga a eventual participação, né, da indústria veterinária, né, que tem se oferecido aí, né, o seu parque tecnológico para contribuir, né, na ampliação da produção, né? Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma boa perspectiva, que de fato há necessidade, né, do país ter mais opções, né, de fabris aí para ampliar a oferta de vacinas? Eu acho que se a gente conseguir ampliar aí as áreas fabris no país, é positivo não só para a Covid-19, mas para qualquer outra doença, né? Porque talvez essa não seja a nossa última epidemia séria, né? A gente tem outras doenças aí, e realmente todas as fábricas ficam muito concentradas em poucas instituições aí no país.
né? Temos o Butantan, temos a Fiocruz, temos a Cristália, né, que também produz vacinas. Então, se a gente conseguir ampliar a produção nacional, não só de vacinas de Covid, mas para outras vacinas, é muito positivo. Porque na Fiocruz, por exemplo, a gente tem que priorizar agora as nossas áreas fabris para a Covid-19, a gente tem um estoque grande de vacinas, mas a gente precisa continuar distribuindo vacinas para o PNI e para outras doenças que estão circulando, né? Febre amarela, sarampo, continuam circulando aí. E a gente não pode deixar que, hoje isso não acontece, mas a gente não pode deixar que, no futuro próximo, a necessidade de ampliação da fabricação dessas vacinas para a Covid-19 impacte na entrega de outras vacinas. Então, o quanto a gente puder ampliar, a gente traz inovação para o país. E a gente traz aí a possibilidade da gente ampliar, inclusive, a produção dessas vacinas que estão entrando, que estão em desenvolvimento, né? Onde a gente vai produzir essas vacinas que estão em desenvolvimento aí no país? A gente precisa ampliar essas possibilidades. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva e se, às vezes, com pequenas adequações, a gente consegue adequar essas fábricas aí com certificados de boas práticas de fabricação para a incorporação de vacinas humanas. Muito bom. Eu disse que estávamos terminando, mas surgiram mais duas perguntas aqui que eu acho que são bem importantes e interessantes aqui no chat, então para a gente poder concluir. A primeira aqui da minha amiga Soraya Camilo, ela diz o seguinte: vi sua apresentação, né, que logo vocês estarão produzindo IPA. Quais são os pontos mais relevantes para que isso aconteça no mais breve tempo possível? É difícil a gente destacar algum ponto, acho que todos os pontos são importantes, né? Assim, o primeiro desafio, né? Eu vou falar de desafio, né? O primeiro desafio foi a gente comprar rapidamente os equipamentos apropriados para isso, né? Os equipamentos já chegaram, a gente instalou, mas a gente, quando a gente faz vacinas para uso humano, não basta a gente instalar o equipamento, né, como a gente faz em laboratório. A gente tem que qualificar o equipamento e mostrar que ele está funcionando de acordo com o que a gente prevê para a produção da vacina. Então, esse é um dos principais desafios agora do momento, é a gente qualificar todos os equipamentos e mostrar que eles estão com a mesma performance que a gente deseja. Outro desafio é a gente implementar e estabelecer todos os controles de qualidade. A lista de controles de qualidade para qualquer vacina humana é de 100 páginas, digamos. E a gente precisa estabelecer esses controles dentro da Fiocruz, validar os controles e mostrar que eles estão funcionando de acordo com o esperado também. Então, esse é um outro desafio que a gente está correndo com esses desafios, né? E a gente mostrar que a gente vai produzir na escala esperada, que é aí numa escala de bioreatores em torno de 1.000 litros, adenovírus na mesma proporção, no mesmo rendimento que as outras fábricas parceiras da Oxford AstraZeneca estão produzindo, para que a gente consiga entregar aí nossos primeiros lotes nacionais. Então, esses são os principais desafios do momento. É um longo caminho, né, doutora Helena? Mas estamos todos aí na torcida para que tudo vá bem, né, para que tudo dê certo. E, finalmente, aqui, agora sim, a última pergunta, né, o Silvio traz aqui uma questão bastante polêmica também e muito importante relacionada à questão do retorno às aulas presenciais, né? Como é que você avalia aí essa questão de condicionar o retorno às aulas à vacinação, tanto de alunos, professores, funcionários, né? Esse é outro tema polêmico, né? Porque quando a gente fala em retorno às aulas, a gente vê que muitas decisões foram tomadas para que se segurasse o retorno às aulas presenciais e a rede privada logo se adaptou para que fosse possível um retorno às aulas online, né? Um teleensino, digamos, mas a gente vê aí uma diferença e uma defasagem
justamente nas escolas públicas, né? Onde o aluno, às vezes, não consegue acompanhar aulas online, não tem tecnologia para acompanhar aula online, os professores também não têm recursos para poder fazer essas aulas online, então acabou que muitos alunos ficaram sem aulas nenhuma durante o ano de 2020, causando aí um enorme atraso no conhecimento e, às vezes, fazendo com que essa criança ou esse jovem se desestimulasse, né, com os estudos. E eu acho isso um pouco contraditório quando a gente vê aí muitas lojas abrindo, restaurantes abrindo, e a gente preconiza e a gente prioriza, né, a abertura de alguns setores da economia e segura aí o retorno às aulas condicionando a uma vacinação. Uma vacinação de jovens que vão estar, com certeza, no final da lista de prioridades, né? A gente agora já está com prioridade aí para vacinar os professores, que para mim é um grande alívio, eu acho que os professores são prioridade aí na vacinação, mas eu entendo que algumas medidas não farmacológicas podem ser implementadas para um retorno de aula seguro, sem que todos os jovens estejam vacinados. Eu acho que a gente teve um ano inteiro para pensar nisso e eu acho que pouco se avançou nesse sentido, mas você pode implementar rodízio, você pode implementar afastamento nas salas, você pode implementar uma série de medidas que não necessariamente necessitem esperar para a vacinação, para o retorno de um retorno seguro às aulas. Perfeito, doutora Helena. Eu tenho duas crianças aqui em casa em idade escolar, né, e eu tenho percebido que, independentemente dessa questão, né, de voltar ou não voltar, né, com vacina ou sem vacina, mas essa é uma geração que vai gostar muito de ir para a escola, né, porque eles aprenderam a dar valor, né, e morrem de saudade da escola, e acho que esse é um efeito colateral positivo da pandemia, né, as crianças darem valor, né, aos professores, à escola. Né. Verdade. E a gente também acaba dando mais valor à escola e ao professor, né? Já que a gente tem que participar do ensino e não participava tanto antes, às vezes. Com certeza. Helena, foi muito agradável, excelente apresentação, obrigado pela contribuição, né? Esperamos agora que você nos brinde com a sua presença lá no nosso grupo do WhatsApp da SB3, né? E participe das nossas discussões ali. E obrigado a todos, né, que participaram. Tivemos aí um chat bastante ativo, né, nessa tarde. E obrigado a todos. Um bom fim de semana. Eu que agradeço aí. Bom final de semana para todos. Tchau, 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 André. tchau.